Lembram do jovem que foi assassinado a troco de nada no bairro Cajuru? Pois bem, ele voltava para casa após um dia de trabalho quando deu de cara com um assalto. Ao tentar correr para não ser o próximo a sofrer na mão do bandido, foi baleado. Olha ali, ele não reagiu não, gente. O homem estava assaltando uma outra pessoa, ele viu e lá atrás, ele sai correndo, lá atrás, e o bandido mete bala nele. O próprio criminoso, que foi preso horas depois, confessou. Disse que atirou, mas atirou no susto. Agora a família teme que esse assassino fique pouco tempo na cadeia. Só que você imagina, Léo, você não é pai ainda. Claro, você é uma pessoa inteligente, tem sensibilidade, mas o dia que você for pai, você vai entender mais ainda o que é o amor por um filho. O cara não fazer nada, tomar um tiro e tombar morto. Não, isso aí é uma dor, inclusive conversando com esse pai, e você que vai acompanhar a reportagem a partir de agora começa a sentir, é uma dor que não tem explicação, não tem, é um pai que você olha, eu que estive frente a frente com ele, você olha no fundo do olho dele, ele tá tocando um dia após o outro literalmente, tá trabalhando para pagar as contas, para seguir, mas aquela felicidade em ver o filho tão jovem, 17 anos, com a cabeça no lugar, falando assim, pai, eu vou crescer, vou montar meu negócio, eu vou estudar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo tudo some. Então a gente traz agora uma reportagem onde a gente dá um exemplo de um pai que teve o filho retirado, arrancado da vida dele. E agora ele quer o mínimo, justiça. Para Ailton não existe palavra que possa definir a dor causada pela perda de um filho. O sentimento que eu tenho, cara, não tem nome. Não é dor, não tem nome. Não consigo... Nada que eu fale, nada que eu expresse, eu vou conseguir expressar o sentimento que eu tenho. E aconteceu assim, acho que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Eu perdi o medo de morrer. Quando você perde o medo de morrer, nada mais já faz tanto sentido para você na vida. Tiraram meu filho, que era era meu companheiro do dia a dia, era a pessoa que estava comigo ali todo dia. E me privaram do meu direito de conviver com ele por nada, por causa de R$500, R$200, R$100, R$50 trocado por droga. Ailton é pai de Leandro Peck Rodrigues. O adolescente de 17 anos morreu após ser baleado no caminho para casa. O crime foi em março desse ano, no bairro Cajuru. Na imagem, vemos o assassino apontar a arma primeiro para uma mulher que caminha pela calçada. Leonardo, logo atrás, se assusta e corre. Ele é acertado com um tiro na nuca antes mesmo de atravessar a rua. O bandido rouba o celular da mulher e foge. O local onde aconteceu o disparo, como a gente observa, é predominantemente residencial. E era cedo, 9h40 da noite. Com isso, muita gente estava acordada e ouviu o que aconteceu. Muita gente, então, chama o resgate, que chega aqui minutos depois e leva Leonardo até um hospital. O pai da vítima só saberia o que aconteceu horas mais tarde. Comecei a mandar mensagem, ligar para ele. Aquele dia eu tava incomodado com o que tinha acontecido, com um dia assim. Eu pensei, né? Falei, puxa, eu vou ir buscar ele de moto. A moto estava aqui. Só que daí eu lembrei, eu falei assim, puxa, ele tá com a bicicleta. Então ele todo dia ele ia trabalhar de bicicleta. Eu falei, então não vou conseguir buscar ele de moto. Então vou mandar mensagem só para ele. Fui tentando falar, não conseguia falar, ligava. Até o momento que eu liguei e atendeu uma médica do Hospital Cajuru, onde ela falou só venha para cá, teu filho sofreu um acidente, não posso falar nada e só venha para cá. Foi a única coisa que ela me falou e eu fui para lá e daí fiquei sabendo do que tinha acontecido. A vítima foi morta a menos de 500 metros de casa. Havia acabado de sair de uma estação tubo. Era um trajeto comum feito com frequência após um longo dia de trabalho. A polícia suspeita que Leonardo tenha corrido por medo de ser assaltado. O criminoso por trás do revólver foi preso cerca de 2 horas após o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, ele havia cometido outros assaltos no mesmo dia e conta com uma extensa ficha criminal. É uma pessoa originária do estado do Mato Grosso, município de Corumbá, não é paranaense, não é nativo aqui de Curitiba, estava há pouco tempo no nosso município, já é reincidente em crimes patrimoniais. Eu estava meio no efeito da droga, não sabia se ele ia sair correndo ou se ele ia pegar alguma coisa, e nessa que ele correu, eu mandei.
estava engatilhado. Foi um susto. Conforme a polícia, o bandido contou com a ajuda de uma comparsa que o auxiliou no momento da fuga. A mulher foi presa 4 meses após o crime por oficiais da Delegacia de Furtos e Roubos. Agora, com a dupla atrás das grades, familiares e amigos de Leonardo esperam que a justiça seja feita. Justiça pela morte de um jovem trabalhador, determinado a realizar os próprios sonhos. Ele era um anjo na vida de qualquer pessoa que ele passou. Ele era aquele menino que não deixava ninguém triste, onde ele chegava, ele procurava melhorar o ambiente. Aquele amigo que você podia ligar a qualquer hora, que ele estava lá, era o apoio, vamos supor, de todo mundo. O Léo era aquele que chegava e não deixava ninguém para baixo. O grande problema que a gente começa a ver é a própria lei, né? As pessoas que deveriam fazer leis para nos proteger, elas acabam fazendo lei que não nos protege da forma como deveria, né? Os advogados têm que fazer um trabalho enorme de cercar tudo para que não haja nenhum tipo de brecha, e a lei, né, acaba dando um monte de brecha para que daqui a pouco esse cara acaba estando solto. E se esse cara estiver solto, não é mais o Léo, né? A mira, né? E tem um monte de outras pessoas aí que podem estar na frente desse cara daqui a pouco, né? Embora o Leonardo não tenha sido assaltado, a gente tem a imagem aí da câmera de segurança que mostra que a vítima não teve nenhum item levado, mas sim, ela corre. E aí a polícia tenta entender, acredita que é porque o rapaz se assustou, talvez imaginou que quando o ladrão aponta a arma, talvez atirasse nele, e aí o Leonardo corre. E aí existe até uma discussão, pelo menos a família espera que com os advogados que os representam promovam na justiça, Paulo, porque o delegado, a justiça entende que aí houve um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ou seja, Leonardo foi morto por esse criminoso em meio a um assalto, em meio a um roubo. Só que a família diz o seguinte, ele foi assassinado. Por que dada tanta importância a isso? Porque aí quando a gente tem um crime julgado, né, o juiz vai lá e latrocínio, ele pode determinar uma pena que com certeza vai ser muito menor, apesar de ter uma vítima morta, do que quando a gente fala de um homicídio. E aí a família espera que seja reconhecido isso, embora, claro, eles reconheçam, como o próprio pai fala, a lei é muito clara e branda também na avaliação do pai, mas eles esperam que ao menos este criminoso que confessou o crime, ele realmente seja punido de uma forma muito igual, ou melhor, uma forma muito que condizente, essa é a palavra correta, ao crime que ele cometeu, né? Porque essa família não vai ver esse garoto nunca mais, e o pai agora vai juntando os cacos, né, que caíram ao longo desses últimos meses aí pelo chão. Mais um maldito esse cara, mais um maldito que fica solto depois para azarar e destruir mais uma vida. Mas